Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Uma ótima noite a todos vocês. Estamos aí para mais uma live pré-gravada para a data de quinta-feira, às 19h30, tá, pessoal? Essa é uma live pré-gravada, não é ao vivo, tá? É, por alguns contratempos meus, algumas questões para resolver. Eu não consegui fazer a live de ontem, então eu joguei para a data de hoje uma live pré-gravada. Mas é quase a mesma coisa. A diferença é que eu não vou responder vocês no chat, mas deixem os comentários posteriormente e que eu vou lendo os comentários depois e respondo, tá, pessoal? Então vamos lá. O tema de hoje é um tema muito fascinante, é um tema muito bacana e que um amigo meu mandou para mim um vídeo. Olha para você ver como é que as coisas se encaixam, né, pessoal? Eu assisti esse vídeo sobre esse tema e logo depois tem uma pessoa que fez live comigo aqui. Depois você assiste a live da Ida Pieri. Pois é, pessoal. Ela fez live aqui comigo sobre o livro Bellicê na Vilca. E esse livro também está trazendo algo sobre esse temático que eu vou falar hoje. Muitas coisas, na verdade. Que é sobre intraterreno. Shambhala, intraterreno e o rei do mundo, tá? Muito interessante isso, eu queria falar sobre isso aqui. Vai ser uma live pré-live, live pré-gravada de uns 40 minutos, tá, pessoal? Eu não posso também me estender muito. Mas assim, pessoal, então, sabemos que no nosso mundo existe várias entradas intraterrenas. Existe um intraterreno físico, que seria ali o submundo, provavelmente, e existe um intraterreno interdimensional ou dimensional, tá? De outra dimensão, que está numa faixa de frequência diferente, que você adentra esse intraterreno através de uma fenda temporal, ou uma caverna, ou embaixo do solo mesmo, e lá tem uma fenda temporal, tem um portal, que esse portal ele se abre, de acordo com a tua frequência, e você acessa um outro mundo, você acessa, vamos colocar assim, um outro universo, por incrível que pareça, dentro do nosso sistema Terra, do nosso mundo aqui, para todos os efeitos, para não polemizar demais. Questão de formato de planeta, o objetivo não é esse aqui hoje. Cada um acredita no que quiser. Mas assim, aí o que acontece? A gente sabe que eu tenho um livro aqui, ele é PDF, que fala sobre as cidades intraterrenas. Depois eu vou ver se eu faço uma live sobre isso, organizo, mobilizo alguma coisa bem especial. Aí vai dar várias lives, provavelmente, vai dar vários episódios, tá? Eu vou ver se vai ser vídeos, eu vou ver se vai ser live, eu vou ver se vai ser live, se vai ser pré-gravado. Eu vou analisar. Mas existe várias cidades intraterrenas, tá? E assim, pessoal, isso de acordo com o que eu tô lendo e pesquisando, e hoje também algumas informações, hoje também da instituição Dáquila, também que ali há uma cidade intraterrena lá, existe uma influência, existe um contato, existe todo vamos colocar assim, um meio de campo que é feito com seres intraterrenos daquela parte ali, tá? Mas o meu foco não vai ser esse, até mesmo porque eu tenho pouco conhecimento sobre isso. Na verdade, tem bem pouca informação sobre isso. Propriamente também, Dáquila não trouxe muitas informações sobre isso ainda, tá? Tem informação sim, tem informação na apostila, tem algumas coisas, mas não tem assim tão detalhado. E então não vai ser o foco do vídeo de hoje aqui. Em outro momento eu posso sim fazer, tá? Com toda certeza, tá, pessoal? Então vamos lá, vou falar sobre Shambhala e o rei do mundo. Isso aqui faz total sentido, pessoal. Por quê? Hoje o nosso mundo aqui, ele é governado por forças que estão em oculto. Estão no oculto. A gente não vê, mas a gente sabe que existe um controle, uma mão forte, né? E há uns anos atrás, pessoal, eu conversei com uma pessoa
lá em Brasília, quando eu morei lá, e ele me mostrou umas coisas interessantes. Naquele tempo eu acreditava em outras coisas relacionadas ao sistema, que eu não vou mencionar muito aqui, até para não alongar muito. E ele falou: Ó, Wendel, existe no nosso mundo certos lugares da Terra onde existe super-humanos. Ele não falou com essas palavras, mas ele falou que existia humanos especiais. A gente estava trocando ideia sobre um monte de coisa. Eu falei: olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de pesquisar certas coisas. Eu já estava nas minhas pesquisas, eu já estava na minha busca. E ele me disse isso, e ele me mostrou. Ele falou: ó, pesquisa XXYZ. E eu fiz a pesquisa, e lá dizia: olha, existe um lugar X, e no que eu entendi naquele tempo, era outras terras, tá? Existe um cara que, tipo assim, por exemplo, se vocês pesquisarem quem foi Bodhidharma, era um super-humano. Bodhidharma, dentre outros aí. Então, ele mostrou isso pra mim, eu fiquei impressionado. E aí, esse meu amigo recentemente mandou um vídeo sobre essa questão do Rei do Mundo. E aí, no livro que eu tô lendo também, disse a mesma coisa. Tá trazendo a mesma informação. Que é um tipo de super-humano, um Nephilim, provavelmente, um titã antigo, e está no intraterreno. E a localização dele, ele está no Tibete. Então existe uma entrada lá para o intraterreno chamada Shambhala, que é no Tibete. E esse tipo de super-humano, esse super-humano, ele tem proezas, ele tem capacidade, e supostamente ele dá as cartas do nosso mundo aqui. Supostamente. E o engraçado é que eu tinha assistido o vídeo, e aí quando eu fui ler o livro, eu tô lendo, fazendo um estudo profundo sobre o mistério de Belicena Vilca, tá trazendo a mesma coisa, que quem dá as cartas nesse mundo aqui, que rege esse mundo tridimensional, esse caos, é um ser do intraterreno. É um ser do intraterreno. E aí bateu certinho todas as. Parece que foi um quebra-cabeça que encaixou, que é esse cidadão, esse cara, esse rei do mundo. Pode ser um Anunnaki, pode ser um filho de um Anunnaki, um Nephilim, pode ser um híbrido, pode ser qualquer coisa, pessoal. Mas ele dá as cartas aqui no nosso mundo, tá? E existe uma previsão, uma profecia, porque o próprio livro de sabedoria, a Bíblia traz também que vai, no momento final, as criaturas que estão embaixo da terra irão emergir, irão surgir, irão se revelar. Tá dito lá no Apocalipse. E aquilo está acontecendo, eles estão levando aquela agenda para frente. Então é bem capaz desse tempo final ele aparecer. Tem até uma passagem que diz: olha, a besta que emerge da terra e a que emerge do mar. Então esse seria que emerge da terra, provavelmente. O rei do mundo. E vai ter correlação com o anticristo, talvez. Com essa questão de anticristo, com essa questão dessa última tentativa deles de controle absoluto da humanidade. Acabar com a liberdade de vez. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, para não fazer delonga, e vou fazer a leitura, tá? E aí a gente vai interpretando aqui, vou trocando ideia com vocês e a gente vai interpretando. Colocando aqui na tela, então vamos lá. Deixa eu abrir a imagem aqui e começar aqui uma leitura com vocês, tá? Shambhala intraterrena e o rei do mundo. Então aqui, pessoal, mostra aqui uma terra, né? Mostra por dentro do nosso mundo, que seria ali provavelmente um local aí não físico, um local de uma outra, vamos colocar assim, faixa de frequência. Eu não vou nem dizer dimensão, porque dimensão envolve um outro processo. Eu também acredito nisso, de acordo com os estudos aqui, todos hilariais, de todos e todos e todos. Então eu vou colocar numa outra frequência, tá? Mas é um reino físico, tá? Aí aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Ele existe e você nunca foi, e você nunca, sei lá que ele, enfim, saiu errado aqui o negócio, mas tudo bem. Shambhala intraterreno, rei do mundo. A verdade que eles escondem de você.
Shambhala é descrita em lendas orientais como uma cidade intraterrena de grande sabedoria e tecnologia. Localizada nas profundezas da Terra, seria habitada por uma civilização avançada e espiritualizada. Relatos apontam, deixa eu ampliar mais um pouco aqui que eu estou meio cego. Relatos apontam que seus habitantes controlam conhecimento oculto e energia limpa e inesgotável. O rei do mundo, opa, o rei do mundo seria o líder dessa civilização, atuando nas sombras para guiar os destinos da humanidade. Ele não governa por força bruta, mas por manipulação mental, controle da informação e sistema de crença. Sociedades secretas ao longo da história teria servido aos seus interesses e protegido seus segredos. Shambhala teria contato seletivo com líderes, sábios e iniciados de diversas épocas e culturas. Seu objetivo seria preservar o equilíbrio da Terra. Preservar o equilíbrio da Terra. Tá dando bem certo. Ou manter o controle sobre quem a habita. É mais provável isso. Que não tem equilíbrio nenhum. Fontes antigas como Agartha, Hiperbórea e outros e textos tibetanos mencionam essas redes subterrâneas de poder. A verdadeira libertação virá quando a humanidade descobrir quem é o rei do mundo e romper a ilusão. Tá dizendo a verdadeira libertação. Vai quebrar um véu, né, pessoal? Então, assim, você vê que interessante, né, pessoal? Essa questão do rei do mundo. Então, essa situação aqui, pessoal, desse rei, parece um Anunnaki aqui, pelo que a imagem mostra. Deva ser aí um Anunnaki, um Nephilim, ou algo assim, um tipo de super-humano, um descendente direto, uma espécie de Nimrod, ou algo assim. Interessante, né, pessoal? Um lugar tecnológico, tecnologia, outra faixa de frequência, outro MDPL, outras leis que regem esse mundo. E esse ser estaria lá controlando tudo, né? Toda a situação do que ocorre aqui no nosso mundo. Ou seja, todo esse caos. E o que eu descobri nesse livro é o seguinte, e o que me impressionou, porque para mim, Agartha, Shambhala, Okai, Stelta, e outras aí. Aí eu tenho que pegar aqui para dar uma lembrada das outras, que eu já li o livro 2 vezes. Mas assim, para mim, todas seriam a mesma frequência, a mesma situação de propósito. Mas aí eu descobri, claro, de acordo com o livro está dizendo, então não é uma certeza absoluta, que parece que cada cidade, cada reino desse intraterreno, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Não é todos têm o mesmo propósito, tá? Então, de acordo com o livro lá, Shambhala aqui é meio que um lado negro da força, ou seja, todos têm a mesma origem, tanto Shambhala como Agartha. Eu vou fazer vídeo falando sobre Agartha também, para a gente poder concatenar. Eu vou fazer. Porque o vídeo aqui era para falar do rei do mundo, mas acaba que eu estou falando de Shambhala, de tabela, e citando o que o livro diz. Então tem que fazer um vídeo sobre Agartha. Mas assim, o que o livro diz é que eles não servem os mesmos ideais. E Shambhala serve um ideal diferente, que é um ideal mais materialista, que é um ideal mais de poder, daquilo meio molde Javé, tá, pessoal? Um molde meio Javé. Eles têm tecnologia, eles têm conhecimento, eles são da mesma. Eles vieram do céu, de uma dimensão superior, foram habitar o intraterreno, só que aí houve discordâncias e falou: não, eu vou seguir esse caminho aqui. Para mim, eu acredito nisso. Essa forma de guiar a humanidade é mais interessante. E o outro seguiu outro caminho, que é o povo de Agar. Então, foi isso que aconteceu. Isso me chocou, me surpreendeu. E por isso, né, pessoal? Porque se você tem todo um reino intraterreno, tem tanto poder, tanta capacidade, o cara não podia subir aqui e mudar o mundo rápido? Para pensar, pessoal. Só com a tecnologia que esses caras têm, eles não podiam vir aqui, estralar e resolver todo esse caos? Por que, pessoal, que tem tantos seres poderosos por aí? Só que assim, mas eu sei que tem gente que vai falar assim, não, nós temos o poder de mudar o mundo.
Nós, com o nosso poder mental, com a nossa vibração, concordo, pessoal. Não tiro isso de foco, de mérito. Não estou jogando a responsabilidade em ser intraterreno, em extraterrestre, em extradimensional, em Deus, Jesus, seja lá quem for. Espíritos superiores, enfim, de toda classe, toda estirpe. Mas, se ele tem tecnologia, se ele tem como resolver as questões aqui, não é fácil vir aqui, já que o propósito deles é esse. Então, isso me respondeu algumas coisas que eu estava questionando. Isso respondeu. Por quê? Porque aí eu cheguei à conclusão, pô, por isso que tá isso. Porque os caras, eles não servem ao mesmo ideal e eles ainda têm uma confusão, uma treta entre eles. Que é o que tá dizendo lá no livro. Existe um impasse, uma rixa, uma treta, uma confusão, uma disputa, tá? Para ver quem vai dominar o mundo e tal. Então, é sim todo o contexto extraterrestre, extradimensional e intradimensional, que é isso aqui, é para ver quem vai pegar o controle desse mundo aqui. Hoje o controle, a gente sabe, tá nas mãos dos seres que a gente conhece como os Anunnaki. No caso, ou Igigi, ou Enlil, ou Enki, mas tem essa questão aqui desses seres que também querem, que estão como se fosse um jogo de xadrez, de dama e checkmate para ver quem vai pegar o controle desse mundo aqui. Então, muitas respostas vêm para mim, a coisa agora começa a encaixar os quebra. Aos poucos está começando a encaixar o quebra-cabeça. Não é todos os intraterrenos que servem os mesmos ideais. Se tratando aqui de frequência vamos colocar, de outra dimensão. Que é o que está dizendo aqui. É o que diz o livro e tal. O seu que está afirmando. Porque tem um intraterreno físico, que é onde estão os reptilianos, onde tem o submundo, os seres do submundo, que aí é uma outra história que eu vou trazer para outro vídeo. Tá? Mas é isso. Shambhala, eles têm tecnologia, tem um poderio, né? Tem lá o rei do mundo, que é um tipo de super-humano, mas não é um cara que vem, como diz aqui, para trazer ordem, para trazer harmonia para o mundo, tá? De acordo com o que o livro lá traz, Melicena Vilca, depois vocês lerem, e de acordo com que essa informação foi pega, foi reunido aí na internet, tá dizendo outra coisa, tá? Então, assim, eles sim da mesma fonte. É parecido com a história de Javé, pessoal. A fonte de Javé não é negativa, não é uma fonte trevosa. Ele vem da luz, ele veio do plano superior. Só que ele não seguiu uma orientação, né? Quis criar aí a questão aí do universo, moldar, manipular, enfim. É mais ou menos isso a questão, não vou aprofundar. E deu errado. Quer dizer que ele sempre foi mal? Não. Então é a mesma coisa, eles vieram dos reinos superiores, reinos celestiais, que seriam esses dois, vamos colocar assim, era tudo uma coisa só. Um se foi para o intraterreno e foi para a questão de Shambhala, cidade de Shambhala, fundou a cidade de Shambhala no intraterreno interdimensional, e o outro foi para Agartha, tá certo, pessoal? E o outro foi para o intraterreno e fundou a cidade de Agartha, e cada cidade tem outras cidades, Stelta, Okai, e outras, tá? E aí tem várias entradas dessas cidades pelo Brasil, pessoal. Várias entradas, tá? Então, assim, não é todos os intraterrenos que servem o mesmo ideal, tá? Cada intraterreno, cada influência ali de poder, de ser, de hierarquia, serve um ideal. É o que o livro está dizendo e parece que faz sentido mesmo a coisa. É isso que eu queria trazer para vocês, tá? Aqui, fontes antigas como Agartha, Hiperbórea e textos tibetanos menciona. Pois é. Agartha é o outro lado.
de acordo com o livro, é o lado da luz da força. E a Shambhala é o lado negro da força. E eles vieram desse conhecimento hiperbóreo aqui, tá? Então é isso. Queria trazer para vocês. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa questão de Shambhala e o rei do mundo, tá? Aí, assim, eu não vou aprofundar muita coisa aqui, mas eu tenho um livro, que aí eu vou ver se eu faço live, para trazer para vocês mais coisas, tecnologias. Então, provavelmente vai ser live mesmo, tá? Que eu vou trazer aí, tá, pessoal? E é isso. Vamos ver o que vai acontecer no final, porque nessa era final promete muita coisa. Muita coisa. Além do contexto extraterrestre, extradimensional, tem um contexto intraterreno e do próprio submundo também. Tá tudo nas profecias aí, antigas. Em várias. Então vai ter ser intraterreno, vai ter ser do. Vixe, vai ser uma. Vai ser assim, muita surpresa, vai pegar muita gente com as calças na mão. Essa questão aí, nesse tempo final agora. Vai ser muitas revelações, pessoal. E a gente somos sortudos de ver tudo isso. Veremos grandes maravilhas e grandes coisas que beira assim a bizarrice mesmo, tá? Então é isso. Estou aqui indo aqui para quase vai fechar essas meia hora então, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu acho. Então, falta 6 minutos ainda. Eu queria esticar para 40 minutos para dar um boom a mais com vocês, tá, pessoal? E é isso. De novo, eu só aviso, é uma live pré-gravada, tá? Então não vou conseguir responder chat de vocês. Mas estamos aí. Deixa eu ver aqui. Eu já sei onde é que tá. Aqui, ó. Cadê você? Não é esse aqui, não. Armazenamento. Aqui, achei. Aqui, ó. Vou dar uma lida rapidamente para vocês aqui. Olha que interessante, pessoal. Sobre o livro Cidades Intraterrenas, tá? Quer ver, ó? Ó, as cidades que tem, ó. Leta, Okai, Stelta, aqui, ó, Shambhala e Zimbala, tá? Página 200, aí tá. Shambhala e Zimbala, Lunt, Toran, aí aqui, ó, comunidades subaquáticas e suboceânicas, e é isso aí, é o que tá dizendo. 217. Deixa eu ver aqui se tem alguma informação sobre Shambhala, que aí eu já trago aqui, aí já que beleza. Olha que beleza, pessoal. Que bom que eu tô com o livro bem aqui, hein? Que assim, é um conteúdo resumido por si só, mas eu já consigo dar uma pincelada de informação aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Deixa eu avançar rapidamente aqui. Tá no meu celular. Queria ver se eu comprava esse livro físico para trazer para vocês. Ó. Shambhala e Zimbala, cidades intraterrenas. Aí aqui é claro, pessoal, no livro aqui no livro não fala isso aí não. Fala como se ele fosse bom. Como se fosse bonzinho, que vai resgatar. Eu fico em cima do muro, tá? Eu não tô afirmando que é mal não, tá, pessoal? Olha, você então tá dizendo... Não, eu tô dizendo que o livro Melicena Vilca fala que é muito polêmico. Na verdade, se pareceu aqui na live que eu estava dizendo que era, eu até faço uma retratação, embora eu não fiz isso, mas eu não tô afirmando que eles são maus não, tá, pessoal? O livro tá dizendo. O outro livro, tá? Porque aqui, ó, tem até o Astacheran, ó. Comandante Supremo de todas as frotas estelares a serviço da transição planetária. É o mesmo ser Arcanjo Miguel, segundo a afirmativa de Ramatiz. Aí, deixa eu ver aqui se tem alguma informação falando sobre tecnologia. Tem muita coisa, tá, pessoal?
Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Zane, cidade intraterrestre desembala. Aí eles falam aqui, ó. Realmente, alguns governos da Terra sabem da existência da cidade extraterrena e procuram suas entradas, teleguiados pelos comandos do mal. Ó, buscam tesouros que possam enriquecê-lo ainda mais. Não aceitam como verdade a existência de habitantes com mentes superiores, vivendo no interior da Terra. Buscam nas dominação, buscam para domínio, depredação, jamais por algum sentimento nobre. Alguns terráqueos já as visitaram e relataram o que viram na cidade, mas foram tidos como visionários ou loucos. Livros A Terra Oca, A Raça Futura. Eu tenho esse livro, A Raça Futura. Muito ainda terá que aprender o terráqueo acerca de si do orbe que vive. Para a busca de domínio e destruição será a primeira lição. Aí aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Lunte. Aí tá, já foi pra Lunte. Tá. Não tem muita coisa aqui falando sobre. Ó, aqui, ó. Ela fica na Ásia, tá? Situadas na Ásia, isso mesmo. Daqueles lá do Tibete, entendeu? Onde tem os monges. Aqui, ó. A energia deles aqui, ó. Energia que sustenta a Terra e emana para a superfície, energia de manutenção da vida para os seres vivos daquela região, como pequenos vasos sanguíneos que irrigam e mantêm a integridade vital da pele. Esse fio condutor de energia mantém o mínimo de equilíbrio daquela região, pois o número de artefatos bélicos ali detonados foi suficiente para esterilizar e destruir aquela área, tornando insustentável a vida. As nascentes da água brilham sob o influxo dessa energia. Aqui está dizendo aqui, ó, ramificação colorida dentro da Terra, na região de conflito, ou melhor, no Oriente Médio. As forças intraterrenas estão a postos e farão tudo para não permitir a destruição do planeta. É questão de arma nuclear atômica, né, pessoal? Então tá dizendo que eles vão proteger. Não tá parecendo que são maus. Mas aí, tá vendo como é que é complicado, pessoal? Shambhala, essa palavra ecoa suavemente em minha mente e, através do solo, suas emanações fluídicas vêm à superfície. Deixa eu ver se tem aqui característica, porque aqui mostra característica de algum ser, tá, pessoal? De seres também. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Shambhala possui uma cidade satélite também intraterrena, com seus habitantes prontos e preparados para intervenção ou evacuação. Se for necessário, essa cidade tem a mesma função que a cidade de Odin. Olha só, Odin. Satélite de luz e amor. Seu nome é Zimbala. Tá parecendo a questão dos biosatélites, né, pessoal? Os acontecimentos planetários não estão sob o comando único das mentes humanas, prepotentes e orgulhosas. Assim como por trás dos bastidores da matéria, muita coisa acontece, sem ser revelada ao mundo, nos planos densos das trevas e também nos planos elevados da luz. Contatos de importância capital são acontecimentos que não chegam ao conhecimento profano, mas que direcionam ações humanas na matéria, apesar da ilusão de decisões puramente individuais. Aqui, o depoimento de um intraterreno. Laboratório de pesquisa biológica, usando monoides para manipular material biológico contagioso, criado e controlado por mentes humanas e cientistas, usado para a destruição de outros seres. Criação de super-homens, verdadeiras máquinas destruidoras visando o extermínio do irmão. Criação de artefatos de destruição em massa, que é o nuclear. O governo oculto das trevas vem trabalhando nesse sentido. O povo encarnado ainda possui um karma de violência, né? A ser queimado. E os anjos do mal, tomando a espada vingativa, lançam sobre as vítimas sem piedade. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, pessoal. Deu para trazer algumas informações aqui. Então, assim, o outro livro fala que eles não são os mesmos ideais, não. Existe uma rixa aí entre esses clãs, essa cidade Shambhala e Agartha. E aí tem outras, né? Tem outras. Então, mas parece que não são. Por exemplo, se eu, se eu for falar aqui um pouco de casal né, que a ciência salarial traz, eu não sei, mas não parece que é vinculado a essas cidades.
né? Porque não foi mencionado. Eu tô dizendo uma coisa que eu não vi, não sei. O que eu tô falando. No que eu li nas apostilas, no que eu vi em lives, em vídeos dos pesquisadores, eles não mencionam essas cidades aqui. Eles mencionam que existe, mas não menciona como se fosse uma vinculação. Mais uma vez trazendo praticamente à prova uma evidência muito forte que eles não são, essas cidades elas não são todas trabalhando com o mesmo ideal. Um aí deve ser meio lado negro da força, entendeu, pessoal? E outro não, tá? Ou seja, é igual os extraterrestres, pessoal. Cada um tem o seu interesse, tá? Então não vou aqui afirmar que esse cara aqui, o rei do mundo, e os seres do Shambhala são os trevosos. É que o livro lá tá dizendo. Aí tem toda uma contextualização lá, uma outra história também. Pra lá de polêmica. Isso é assunto para eu perguntar pra Ida Pierre na live que eu vou fazer com ela. Eu vou perguntar sobre essa intraterrena aqui, Shambhala e Agartha. E que, por sinal, tem dois seres lá, fala que tem dois seres imortais, só que eles, se eu não me engano, são de Agartha, e os caras são brabo, meu. Os caras, vou falar pra você, hein? Os caras veio pra... Por isso que eu falo, se aquelas histórias ali for real, eles conseguem intervir aqui, tá? E aí você sabe, né? Se eles podem intervir aqui, aí existe a cobrança porque que estão vendo o mundo esse caos e não fazem nada, já que podem, né? Porque, na minha opinião, um ser que está no modo de dimensão superior no reino celestial, por ter leis universais e não poder interferir aqui, ok, é plausível. Agora, o cara do intraterreno, ele tá na Terra, pô. Ele pode intervir aqui. E por que ele não intervém? Porque talvez ele não seja tão bonzinho assim como ele tá dizendo. É a única explicação. Ou então ele tem outros interesses. É algo pra gente pensar, pessoal. Vamos repetir. Tamo junto? Quanto tempo deu aí? Ó, deu aí 35 minutos para 40 minutos. Ótimo para encerrar, tá? Vou tirar aqui então e trocar uma ideia com você, deixar um recado. Deixar um recado aqui. Pessoal, assim, não tome como verdade absoluta nada do que eu trouxe aqui, eu sempre falo isso. Né? Eu não estou afirmando nem reafirmando nada. Eu estou trazendo informações de livros e de algumas outras questões. Quando eu tenho experiência fora do corpo e vejo alguma coisa, eu trago, falo, ó, eu vi isso aqui, né? Eu não vi coisa demais, eu vi isso aqui, tal. Mas isso aqui tudo é pesquisa mesmo. Tira a conclusão de vocês, dê opinião, quem tiver conhecimento, traz aí, pode falar, certo? Então, pessoal, é isso aí. Aí na descrição vai estar o meu grupo do Telegram. Entra lá para trocar uma ideia, Bioevolução. Lá a gente traz muita informação sobre várias coisas. Tudo isso aqui tem a ver com a evolução humana. O ser humano ele está envolto. O ser humano ele acha que ele é um nada, mas a vida do ser humano ela é muito mais especial do que ele imagina, ele idealiza. Porque o ser humano ele está envolto de todo esse contexto universal, dimensional, espiritual, metafísico, extrafísico e tudo o mais, tá, pessoal? Nós fazemos parte, todos os seres humanos fazem parte de tudo isso. Tudo isso tem a ver, sim, com o propósito de vida humana, tá? Porque muitos podem perguntar, o que eu vou ganhar sabendo isso? E daí que tem intraterreno? E daí que isso, e daí que aquilo? Pois é, mas é importante porque enriquece o sentido da sua existência. É para isso que serve saber. As pessoas sempre falam, que eu ganho sabendo que um Anunnaki enfrentou outro Anunnaki, não sei o que está no poder. Porque enriquece a tua existência, enriquece o teu caminhar, enriquece o teu propósito. Isso é que é importante. Então valorize. Isso é uma história. Isso mostra que você não é qualquer. Certo? Então é isso aí. Logo mais teremos o sorteio. Tá chegando próximo do sorteio do BDM Digital, pessoal. Tá? Fiquem atentos aí nos grupos aí, notificação. E vai ser top. Tamo junto, então é isso aí. Grupo do Telegram, que mais? Não tem mais recado aqui.
E também, pessoal, se vocês não sabem, eu trabalho com abertura de canais. Na verdade, eu tenho um treinamento de corte de vídeo, de abrir canal, dar canal profissional, live, domínio da plataforma StreamYard, fazer o que eu estou fazendo aqui, Instagram. Então, é só falar comigo, entrar em contato comigo, que a gente pode ver uma forma. Eu também trago ideias para conteúdo, inspiração, tudo isso, pessoal. Tá? Fale comigo aí se você tem interesse. Aproveite esse ano, porque ano que vem o algoritmo do YouTube muda. Então, quem quer abrir canal, a hora é agora. Certo? Vai lá, abre seu canal, a gente monta um plano e vamos para cima. Vamos para cima. Vamos realizar os objetivos. Chega de adiar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece com o que você tem. Certo? Quando eu comecei, eu tinha um celular, internet, celular com câmera ruim, microfone ruim. E eu fiz, tá lá outro canal para provar. Eu não apaguei nenhum vídeo lá por causa disso. É para mostrar para as pessoas como eu comecei. Falei, não vou apagar nada daqui. Vai ficar e tem conteúdo bom lá, hein? Eu tô querendo até ver uma forma de reaproveitar. Replicar eles nesse canal. Trazer a mesma coisa que eu falei lá, só que nesse canal. Não o mesmo vídeo, porque tá um cenário não muito bom, o áudio ruim, o som ruim, né? Imagem, mas o conteúdo. Trazer o conteúdo, que é isso que importa. O conteúdo. Tá certo? Então tamo junto, pessoal. Ótima noite para você. Até a próxima live. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Ótima noite a todos. E muita luz para todos nós. E vida eterna. É isso aí.